E aí pessoal, nesse vídeo a gente vai tratar de descobrir aqui se é possível uma inteligência artificial fazer a tradução da língua das baleias cachalotes para o idioma humano, ou que a gente possa simplesmente compreender alguns dos significados dessa espécie que é muito inteligente e que usa 25% dos seus sons para comunicação e socialização. Existe um projeto chamado SET, que significa Cetacean Translation Initiative, que busca compreender realmente como as baleias se comunicam. Não é SET com S, que seria aquela busca para comunicação e para o contato com extraterrestres. Essa aqui é um SET com C mesmo, que vai buscar realmente compreender essa comunicação. É um projeto que necessita de muita informação, de muitos dados, mas é algo que está acontecendo desde 2020, porém já faz 15 anos que estão sendo coletadas informações e já existe um número significativo de dados que podem nos ajudar a compreender a comunicação das baleias cachalotes. Porém, antes da gente tentar fazer esse paralelo, é necessário compreender como é feita a tradução de um idioma para outro. Nos humanos existe um modelo que tem um codificador e um decodificador, e que é necessário que se coloquem palavras, que se coloque uma sentença em um lado, que vai ir para o outro e ver quais são as similaridades para tentar calcular quais são as possibilidades. Mas nesse processo antigo, no processo mais tradicional, sempre é necessário que haja um ser humano fazendo essa interação para conferir os dados para ver se está tudo certo. Digamos que alguém fale numa língua, a girafa é alta, e aí outra pessoa vai tentar fazer um processo de significação desses dados para saber se realmente é a mesma coisa. Porém, atualmente com as inteligências artificiais existe um novo modelo que é muito mais preciso e que não precisa de um mediador humano. E isso é muito importante porque as possibilidades seriam muito maiores. Ainda vai ter a entrada e saída de dados, porém vai ser feito um mapa, como se fosse um 3D, em que as palavras por meio de estatísticas vão ser verificadas e colocadas em um mapa 3D. Esse mapa 3D vai fazer um cálculo com outras línguas e aí elas vão ficar mais ou menos parecidas e elas vão ter mais ou menos a mesma localização. Não importa se a língua tem uma estrutura completamente diferente. Se a gente colocar uma sentença em inglês e a decodificação vai ser feita em mandarim, a posição nessa galáxia seria mais ou menos a mesma. Isso faz com que a gente não precise do ser humano para que isso aconteça, para fazer essa decodificação. Isso faz com que diversas possibilidades de tradução sejam feitas com mais velocidade. É mais ou menos, uma possibilidade de coleta de dados gigantesca para conseguir fazer isso também. Não é tão simples assim. Se você está aqui pela primeira vez no Universo Ciência, a gente está sempre falando sobre assuntos relacionados à ciência, curiosidades e tudo que deixa você curioso nesse universo. Mas para fazer isso a gente precisa de uma quantidade gigantesca de dados. Para vocês terem uma ideia, foi necessário captar 500 bilhões de palavras para o ChatGPT fazer aquilo que ele faz hoje. No caso das baleias cachalote, até não precisaria de uma quantidade tão grande assim de dados. Em torno de 4 bilhões já seriam suficientes para a gente ter uma ideia de significado daquilo que elas poderiam estar se comunicando. Mas isso tem um custo muito grande porque é muito mais difícil de tu conseguir dados de baleias cachalotes do que de humanos. É necessário a utilização de diversos equipamentos para captar os sons e ver como é que elas estão se comportando. Existe uma diferença de produção de sons delas quando elas estão na superfície, quando elas estão em profundidades maiores, e isso vai fazer uma grande diferença na hora da comunicação delas. A gente sabe também que 75% dos sons que elas produzem tem a ver com ecolocalização, então essa parte também teria que ser retirada para que ficasse somente aquilo que fizesse sentido para o ser humano, que fizesse sentido para elas em termos de comunicação, em termos de socialização. Mas as inteligências artificiais ajudariam a fazer esses cálculos e fazer esse mapa para que a gente pudesse decifrar pelo menos parte dos seus significados. Esse é um esforço muito grande porque necessita de bastante equipamentos e também um outro problema, que é a questão da construção da linguagem.
Quando o ser humano começa a se comunicar em diferentes línguas, a estrutura é mais ou menos parecida porque as culturas do mundo também obedecem mais ou menos um mesmo padrão. Porém, quando tu vai para uma espécie totalmente diferente, não podemos esperar que isso se repita. Então, muitas das coisas que fazem sentido na comunicação humana talvez não fazem na comunicação das cachalotes. Porém, essa quantidade gigantesca de dados e algumas traduções, mesmo que não se consiga fazer tudo, vai ajudar a gente a compreender o habitat, os seus modos de viver, como essas baleias podem fazer os deslocamentos no oceano, quais são as suas necessidades e como elas utilizam a comunicação entre si. Então, existe uma dificuldade bem grande, talvez, em fazer uma tradução direta, mais precisa, porém esses dados podem ajudar a compreender todo o universo dessas baleias. Então, mesmo que o ser humano não consiga 100% de resultados positivos, todos os dados que forem traduzidos já vão servir para compreender esse universo de uma forma bem melhor. E você acha que o ser humano vai conseguir decifrar a linguagem de outras espécies? Você acha que a inteligência artificial vai nos ajudar a compreender melhor esses animais? A gente tem também os golfinhos, né, que poderiam servir para futuras pesquisas, então é um universo que está recém-engateando. Eu acredito bastante que isso possa ser positivo para essas espécies e creio que quanto mais a gente descobrir, melhor vai ser. Comente aqui embaixo a sua opinião, um abraço e até o próximo vídeo.